Oi, gente! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro, Por Trás daquela Foto. Ele é um livro que tem vários autores, como vocês podem ver por aqui. Ele foi organizado pela Lilia Schwartz e pelo Thiago Nogueira, publicado pela Companhia das Letras no ano de 2011. Mas antes, vamos tomar o nosso drink, vamos experimentar. Este bonitinho aqui é o Brazuca Remedy, o remédio brazuca, o remédio brasileiro. Ele foi criado por um bartender brasileiro que se chama João Paulo Basini e ele atua num bar em Hong Kong. Então, assim, a gente vai ter que fazer o nosso próprio mesmo, porque vai ser muito difícil pra lá agora nessa época, né? Então, esse drink aqui, ele vai cachaça, como não poderia deixar de ser, Aperol, limoncello, o meu aqui já nas últimas, né? Vai também nele mel, limão, manjericão, além desse aqui que tá enfeitando, e também clara de ovo, mas tem que ser pasteurizada, não queremos ninguém com botulismo, combinado? Vamos provar. Eu amo esse drink, ele é extremamente aromático, a questão do manjericão. A gente consegue sentir bastante da cachaça com o Aperol. Lá no fundinho o limoncello e o docinho do mel também, é uma delícia. É um drink que não vai açúcar, né? O mel tá no lugar do açúcar como o adoçante. Fantástico. Bom, vamos ao que interessa agora que a gente já molhou um pouquinho a garganta, né? Esse livro aqui, como diz o subtítulo, são... Eita, todo molhado agora, né? Contos e ensaios a partir de imagens. Então, como é que funciona? Vão ser 8 histórias e todas elas vão começar a partir de uma imagem que a gente vai ver. Então, vai ter a imagem e do lado a gente vai ter o título e o autor. Ah, e aqui embaixo a gente também tem o autor do fotógrafo, né? Que tirou a foto dessa imagem. Eu queria ler só um trechinho pra vocês, só pra gente ter uma ideia do que a gente vai ver aqui, que é um trecho do último texto, que é do Pedro Vasques. Fotografia é assim, tudo parece ser uma coisa que não é, e mesmo aquilo que é fica parecendo ser outra coisa. Aliás, a graça toda do processo é esta, pegar o que se vê para sugerir aquilo que apenas pode ser imaginado. Exatamente isso que a gente faz. Eu acho que uma boa abordagem a esse livro é você olhar a foto e você ficar tentando pensar o que está acontecendo aqui. Onde foi essa foto, qual que é o contexto que envolve essa foto, para depois você ler o texto para ver se você acertou, se você errou, se você chutou a bola bem longe do que era para ser. Essa proposta é bastante interessante, não é mesmo? Eu não tenho ideia de onde eu peguei a indicação desse livro aqui, estava na minha lista de desejos há alguns anos, mas chegou a hora dele. E foi uma ótima coisa porque tem alguns textos absolutamente incríveis e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre dois desses textos que eu gostei bastante. O primeiro deles é este daqui, deixa eu mostrar a foto para vocês. Este daqui, que tem umas pessoas com jaleco branco, sentadinhas, tá olhando aqui no microscópio, né? Essa foto ela é de origem de autor desconhecido e o texto chama A Fotografia e os Cientistas e foi escrito pelo Moacir Siller. Então vamos lá. Esse texto aqui, ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a história de dois importantes médicos sanitaristas brasileiros, que é o Oswaldo Cruz e o Carlos Chagas. Eles foram importantes no Brasil, principalmente no final do século XIX e início do século XX. O Oswaldo Cruz, nome de rua, tudo isso muito famoso, ele coordenou os esforços, ele era médico, e ele coordenou os esforços contra um surto de peste bubônica que aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. E ele, com o uso do microscópio, ele identificou a bactéria causadora dessa peste bubônica, que não tinha sido identificada ainda. É legal também falar que o microscópio, ele é uma invenção bem antiga, ele foi inventado no século XVII, mas ele só começou a ser usado pela medicina em meados do século XIX. Então, nessa época do Oswaldo Cruz, era ainda uma novidade fazer esse tipo de análise. Então, ele foi realmente um pioneiro brasileiro nesse aspecto. Devido a esse sucesso que ele teve na contenção desse surto e na identificação do causador, ele foi nomeado para um cargo que hoje equivaleria a ministro da Saúde, digamos. Ele fez várias campanhas, coordenou campanhas de vacinação contra a febre amarela, contra a varíola, ele acompanhou outros surtos de peste bubônica, também resolveu. Ele é considerado o fundador da saúde pública no Brasil, apenas isso. Hoje esse tema está bem alto, né? É bom a gente até falar disso. E, além de tudo isso, ele foi mentor de um outro importante médico brasileiro, que é o Carlos Chagas. O Carlos Chagas era um mineiro, e ele estava também no início de sua carreira, quando ele foi chamado para lidar com um surto de malária no interior de Minas Gerais. Estava sendo construída uma ferrovia gigantesca no interior de Minas, e estava na proximidade onde os trabalhadores viviam, estava tendo um surto de malária, e ele foi lá para ver o que estava acontecendo.
Chegando lá, ele percebeu que assim, sim, realmente tá tendo malária, mas estava tendo alguma outra coisa cujos sintomas não batiam exatamente com o que se conhecia sobre a malária, que era uma doença, sim, bastante conhecida até. Era alguma doença que afetava o coração das pessoas, estava causando bastante palpitações, e depois que as pessoas morriam, na autópsia, eles viam que o coração estava bastante aumentado, uma coisa incomum, que não estava fazendo sentido com as doenças já conhecidas que tinha naquela região. Ele fez um trabalho de detetive, ficou andando pela região, observando, conversando com os moradores de lá, com os trabalhadores daquele lugar, e ele recebeu uma dica de um deles, se eu não me engano era um engenheiro, que naquele lugar que estava tendo essa doença, tinha muito barbeiro. Barbeiro é uma espécie de percevejo enorme que tem nessa região de Minas, aí e vários outros do Brasil, né? Ele olhou aquilo, achou que podia ser uma boa pista e foi examinar esse bicho. E quando ele abriu, né, foi examinar no microscópio, ele viu que dentro do barbeiro ele tinha muitos tripanossomas, que são um tipo de parasita que podem causar algumas doenças. Ele ficou encucado com aquilo, sabendo assim, será que é isso que está causando? Então ele resolveu enviar alguns desses barbeiros para o Oswaldo Cruz, que trabalhava no Rio de Janeiro. Então ele mandou pelo correio para o Oswaldo Cruz esses barbeiros, e no Rio de Janeiro o Oswaldo Cruz procedeu com os experimentos. Então ele colocou esses barbeiros em contato com macacos que estavam sendo usados para essa pesquisa, e aí os macacos adoeceram, e eles tinham sintomas parecidos com os que os homens estavam tendo dessa doença misteriosa que estava acontecendo lá. Aí ele pegou os macacos e examinou o sangue desses macacos, e o que ele encontrou no sangue dos macacos? Os mesmos tripanossomas que estavam dentro do barbeiro. Dessa forma, eles conseguiram provar uma relação de causalidade entre a infecção que o barbeiro de alguma forma passa desses tripanossomas para o corpo humano e esses sintomas que os outros homens estavam tendo, né, que essas pessoas estavam apresentando. O Carlos Chagas, muito graciosamente, ele deu o nome para esse parasita que ele descobriu, né, que ele encontrou, de Trypanosoma cruzi. Então, tripanossomo por ser um tripanossomo, né, e cruzi em homenagem ao seu mentor Oswaldo Cruz. Mas não tem problema, ele também foi homenageado posteriormente pelo Colégio de Medicina do Brasil, pela Sociedade Médica e Científica do Brasil, e essa doença que eles descobriram, que eles conseguiram identificar o causador, foi chamada, e é chamada até hoje, de doença de Chagas. Então, o que a gente tem aqui nessa foto é exatamente o Carlos Chagas olhando no microscópio aqui. E será que ele estava descobrindo o tripanossoma nesse momento? Sim, pode ser que não. Mas é uma foto bastante interessante, né? E é uma foto que foi enviada exatamente pelo Oswaldo Cruz para ele aqui, como a gente consegue ler mais ou menos na cartinha, porque o Oswaldo Cruz tinha uma letra bem de médico mesmo, assim. Não dá para entender muita coisa, né? Vou ler para vocês um trecho aqui desse texto que achei muito interessante. Olha só. Foi exatamente essa cena que o fotógrafo registrou, e ao fazê-lo, revelou para nós um pouco dessa vida que as pessoas em geral conhecem tão pouco. A ciência é uma excitante e generosa aventura. O trabalho de cientistas como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas pode salvar milhões de vidas. Ao mostrar um pouco desse trabalho, o fotógrafo evidencia que ciência é algo feito por seres humanos como nós, por pessoas que precisam de nosso apoio. Mais que isto, pode ter motivado muitos jovens a ingressar numa carreira que tantas contribuições têm dado ao nosso mundo. Máquina fotográfica e microscópio assim se completam e se unem no objetivo comum e generoso de melhorar a vida da humanidade. Bonitinho, né? E é bom pra gente lembrar também, gente, não existe salvação fora da ciência, né? Bom, vamos parar agora com esse assunto. Vou pro próximo texto que também me encantou bastante, tá bom? Ah, mas peraí, antes disso, daí que vem a homenagem do drink, tá? O Brazuca Remedy, então esse remédio brasileiro, é uma homenagem à ciência e aos cientistas brasileiros, tanto do passado como do presente. Saúde pra vocês. Agora sim a gente pode passar pro próximo texto. E o próximo texto tem uma foto absolutamente fascinante. Deixa eu achar aqui. Aqui está. Conseguem ver? É bem impactante, né? Essa foto, ela foi tirada pelo José Medeiros, que depois eu fui descobrir que ele é considerado um dos pais do fotojornalismo, e ele publicou esta e outras imagens semelhantes em um livro só sobre candomblé, um livro de fotos, né, sobre o candomblé. Esse aqui é uma garota passando por o ritual de iniciação para ser filha de santo. E o texto é muito interessante, o texto se chama Preconceito, foi escrito pelo Reginaldo Prandi, e na verdade ele é uma ficcionalização dessa história real. Então assim, foi baseado em fatos reais, mas ele está contando através da voz de um personagem, não é a pessoa que passou por isso. O personagem é essa mesma menina que foi fotografada nessa ocasião,
mas já mais velha, já na terceira idade, contando como é que foi esse ritual, o que estava acontecendo e as repercussões que essa foto trouxe para a vida dela a partir daí. Então, como diz o nome do texto, ele fala bastante sobre o preconceito, o desrespeito com a prática do candomblé. Essa menina diz que sofreu mesmo depois que essas fotos foram divulgadas, ela e a família dela foram alvos de bastante críticas, de rejeição dentro da sociedade. E a gente sabe que as práticas religiosas africanas, elas sofrem muito com isso. Fala também sobre o sacrifício de animais no ritual, e aqui eu queria ler para vocês um trecho que eu achei fantástico também. Vamos lá, que fala exatamente sobre esse sacrifício de animais, né? Olha só. E se mata bicho para quê? Para fazer as comidas, ora. Para comer. Para comer carne tem que matar. Dos animais sacrificados, o sangue, porque tem muito axé, é oferecido ao orixá, que também recebe a cabeça, algumas costelas, mais o rabo, os pés e os miúdos. As penas, olha aqui na foto, a gente usa para enfeitar. O couro dos cabritos e carneiros é usado nos atabaques, mas a carne boa é preparada e servida aos filhos de santo e convidados presentes na festa que acontece depois. Na hora do AG1, quando os humanos comem em comunhão com os deuses orixás, se mata sim, mas para comer. Essa gente que critica a matança do candomblé não come carne? São todos vegetarianos? Vai ver que eles pensam que o bife que eles comem no almoço dá em árvore. Hipócritas. Os orixás também comem com a gente, são nossos antepassados, são a nossa família, precisam ser alimentados. Mas deixam as carnes boas para nós porque são nossos pais e mães e não querem que seus filhos passem fome. O povo fala do que não sabe, justo eles que comem o corpo e bebem o sangue de Jesus nas missas. Essa ignorância me cansa. Forte, né? Faz a gente pensar um pouquinho sobre essa intolerância que a gente está vivendo no país como um todo, né? Ah, outra coisa interessante desse texto, antes que eu esqueça, é que no final dele tem um glossário. E eu achei isso aqui fantástico, porque o texto todo, ele é repleto de termos específicos do candomblé, que eu não tinha a menor ideia do que significavam, não faz parte da minha vivência. Então a gente até aprende bastante com isso. Então esse texto aqui vale super a pena também. Bom, esses dois textos são o meu destaque para esse livro, são os que eu mais gostei. Com relação a outros, eu acho que a qualidade flutua um pouquinho. Tem outros ainda que eu gostei bastante, tem uns outros que me deram um pouquinho de sono. Mas assim, é um livro super rápido de ler, tem essa questão das fotos que é muito interessante. A gente conhece um pouquinho da história da fotografia, tem alguns trechos que comentam um pouquinho sobre isso, principalmente da fotografia no Brasil. Tem um texto sobre Dom Pedro II, né, que foi um grande entusiasta dessa novidade que tinha chegado na Europa e depois ele trouxe para o Brasil. Então eu acho que no fim das contas é uma leitura que valeu a pena, eu achei bem legal. Quem se interessa por fotografia vai gostar, quem se interessa por boas histórias também vai gostar. Quem se interessa por drinks, passa lá no Instagram que vai estar a receita desse drink certinha lá pra vocês testarem fazer em casa, ou vocês podem ir pra Hong Kong e provar com o chefe, né, que fez isso, mas eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? De qualquer forma, saúde pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!